Boa noite, pessoal. Eu me chamo João Pedro. Esse aqui é o meu amigo Lucas. E a gente veio apresentar o nosso projeto de tópicos de Big Data em Python. E o nosso projeto é sobre as zonas de demanda de táxi em Nova York. Bom, onde estão os clientes? Bom, essa aqui foi a pergunta que guiou, todo o nosso projeto, quais são as áreas com maior demanda de táxi e como é que essa demanda varia. Então, nossa análise foi focada em entender esse padrão e ver onde realmente o movimento foi maior, Dependendo do dia, dependendo dos horários. Bom, por que o Big Data? Bom, para trabalhar com esse grande volume de dados, que só o dataset de 2024 já ultrapassou os 40 milhões de viagens, é meio difícil a gente trabalhar com as ferramentas mais tradicionais, como o próprio Excel ou só o Pandas. Então a gente teve que usar uma tecnologia feita para lidar com esse grande volume de dados. Bom, os dados. Bom, aqui estão todas as nossas fontes, nossos datasets, o período que a gente pegou, A nossa fonte foi o New York City Taxi and Limousine Commission. Nosso dataset a gente pegou somente os táxis amarelos no período do ano de 2024. E o volume processado foi mais ou menos 41 milhões de viagens. Bom, nossa pipeline de ETL. Bom, só explicando o contexto, Bom, ETL é o quê? É o processo onde a gente vai pegar os dados brutos, a gente vai preparar eles e deixar tudo pronto para a gente poder analisar. E ETL, a sigla é Extract, Transform e Load, Extrair, transformar e carregar, E nesse caso, na nossa pipeline, funcionou. Primeiro a gente busca os dados direto da New York City TLC, que é o órgão oficial que libera todas as corridas de táxi pra gente. Depois a gente trata e organiza os dados, limpando e padronizando eles para que eles façam realmente sentido para o nosso projeto. E por fim a gente centraliza tudo em um ambiente próprio, A gente utilizou o Databricks, onde a gente consegue visualizar, consultar e analisar os resultados de melhor forma, com mais eficiência. Bom, continuando agora sobre dissecando um pouco mais a parte do nosso ETL, a gente começou primeiramente, como o João Pedro falou, buscando os dados. A gente fez o download de todos os meses e salvou direto no Databricks para verificar que a gente buscou através do Spark, na ferramenta do Spark, por esse caminho aqui, onde foi salvo. A gente fez a leitura, contamos a quantidade de linhas, e a gente pediu para fazer um print, para o código fazer um print do esquema, que nada mais é do que ele listar quais são as colunas e como que estão esses dados, Logo em seguida a gente pediu para fazer o display, que ele já dá uma tabela bem formatada para a gente aqui, e a tabela original ficou nesse formato. Então a gente, a partir de agora, precisa limpar esses dados, porque tem muitas colunas que a gente vai acabar não utilizando para leitura dos dados no final. Nessa parte a gente fez a transformação e alguma inclusão de colunas. Então do data frame principal a gente selecionou apenas a coluna da hora onde a corrida começou e a localização de onde ela partiu. Então a gente, nesse código, a gente selecionou, tal, transformou essa coluna da hora que a corrida começou para o formato timestamp, para a gente poder visualizar de uma forma melhor, filtrar esses dados no dashboard. Então a gente fez também essa limpeza aqui dos dados que estão nulos. Não foi encontrado nenhum dado nulo, então a coluna permaneceu a mesma coisa. A gente criou novas colunas. Aqui a gente criou a coluna hora no formato de hora, minuto e segundo. Dia da semana por um número.
né? Depois a gente adicionou a feature nesse próximo quadro aqui, nessa continuação do código. A gente adicionou a feature e a coluna mês. Já passando para esse lado aqui, a gente uniu do 1 até o 6, sendo 1 domingo, 2 segunda, terça e por aí vai. Essas são as features. Depois a gente colocou mais uma coluna aqui, a data, né? Como dia, mês e ano, nesse formato. E a gente fez a remoção da coluna dia da semana número, que seria basicamente esses números aqui. Então ficou só de domingo a sábado, sem esses números. Aí aqui a gente pediu para fazer uma visualização de como ficou essa tabela. Nessa parte a gente tem a tabela parcialmente pronta, porém a gente tem um problema que a gente sabe da onde a corrida saiu, porém a gente não sabe qual que é o nome do bairro. A gente tem só o código aqui nesse PU Location ID. Então a gente precisa ir em um outro dataset que também é disponibilizado por esse mesmo site do governo de Nova York e buscar essa tabela com as zonas, o número das zonas e o nome dos bairros, respectivamente. Então a gente encontrou e fez a limpeza, né? Como a primeira coluna ela veio com o primeiro data frame que a gente limpou. Esse data frame das zonas também veio com algumas colunas a mais que a gente não precisava, como a gente precisava só do número da zona e do nome, a gente filtrou, selecionou aqui, e o próximo passo foi fazer a agregação, que a gente selecionou nessa parte desse código aqui, nessa linha, onde na tabela que a gente já havia limpado, no data frame que a gente já havia limpado, onde tem um número aqui da zona, a gente fez a junção com essa segunda tabela que a gente limpou. Então a gente colocou respectivamente cada zona no seu número. Então a tabela ficou desse formato aqui, tendo em formato timestamp a hora que a corrida começou, o ID da localização do bairro, o nome do bairro, o mês, a hora e o dia da semana. Nessa parte aqui a gente salvou o data frame para fazer uma visualização melhor no dashboard do Databricks. Então a gente, através desse código aqui, a gente salvou no próprio Databricks essa tabela, aqui na tabela viagens. E a gente fez uma consulta, um query básico com SQL, né? A gente selecionou a tabela desse caminho aqui para fazer a filtragem direto no dashboard. Então a gente conseguiu, além de visualizar direto no notebook do Databricks, do código, a saída do código com a tabela, a gente poderia também ter visualizado um gráfico, porém a gente optou por alguns gráficos. Tem um que é o do Machine Learning que a gente vai conseguir visualizar somente no notebook, mas esses demais aqui a gente consegue fazer a visualização direto no dashboard do Databricks, que fica bem legal. São esses dados aqui. A gente consegue ter uma visualização de quais, no ano de 2024 inteiro, quais foram os bairros que tiveram mais demanda. Então aqui depois eu acesso lá para a gente conferir melhor, a gente consegue filtrar, né? Nesse caso aqui está filtrado somente o bairro ou a localização com maior demanda, que foi o aeroporto internacional de Nova York. Então aqui a gente consegue ver as corridas por mês nessa localidade. A gente consegue ver que em outubro foi o maior número de corridas. Aqui a primeira zona, né? No ano de 2024 foi o aeroporto. As corridas foram, em sua maioria, nas quintas-feiras. E aqui tem a corrida ao longo do tempo, tendo aqui um pico mais ou menos em novembro, dezembro, nessa data aqui, o que coincide com o Natal. Bom, e aí o próximo desafio que a gente obteve foi treinar uma IA, um machine learning, para a gente saber
quantas viagens vão ocorrer numa determinada zona num dia e hora específico. Isso para a gente, para o taxista poder posicionar, ou a empresa poder posicionar o seu táxi direto aonde aquela corrida vai estar. Então a gente fez a preparação aqui nesse código, né? Fez uma agregação pela data da viagem, a hora, dia da semana e a localização de pegada da corrida, isso direto no primeiro data frame, sem ele estar limpo, né? A gente apenas, na verdade, a gente só selecionou aquele primeiro data frame lá, o DF leitura, sem ele ter passado pelo restante do pipeline. Então aqui a gente selecionou, na verdade a gente só viu as zonas que foram mais movimentadas, né, fazendo uma filtragem. A gente vê aqui que a zona 132, que depois a gente pode ver a do aeroporto, que foi realmente a mais movimentada. Então a gente consegue ver só aqui por causa desse código o RED com as 10 zonas. Só que esse data frame agora que foi limpo para treinar o modelo de machine learning, ele teve, acho que não vai dar para ver aqui, mas ele teve aproximadamente 87 mil linhas, que foi reduzido de 41 milhões e alguns quebrados para apenas 87 mil, para a gente poder treinar esse modelo. Então aqui a gente treinou o modelo através do Random Forest. A gente dividiu pela parte de treino e teste e valor real. E a gente obteve um score de precisão de 0,85, que é muito bom, né, para um modelo que se baseia só em comportamento humano. Aproximadamente de 6 a 7 já é um resultado muito bom, e 0,85 foi um resultado excelente. Isso indica que o nosso modelo ele preveu com quase 100% de acerto aonde quais vão ser as zonas com maiores demandas. Então ele teve um erro médio de 33,77, tá? Aqui a gente fez esse código aqui, ele vai fazer o gráfico que a gente vai conseguir visualizar agora, que foi o resultado do nosso teste do Machine Learning. Então esse gráfico aqui a gente consegue ver nas linhas azuis as corridas que de fato aconteceram, a quantidade de viagens aqui, a amostra de horas, a linha de tempo, e sendo as linhas tracejadas vermelhas o nosso modelo. Então isso aqui é só uma amostra da zona que mais teve demanda. Essa zona 132 aqui é o aeroporto, que no ano de 2024 foi a zona que mais teve demanda, aproximadamente 1,93 milhões de corridas saíram do aeroporto. Como a gente limpou o data frame no começo, a gente pegou só as zonas de saída. Então, se a gente tivesse deixado a coluna de chegada, a zona de chegada, a gente poderia fazer uma comparação. Mas como o nosso caso era saber quais são as zonas que possuem maior demanda de passageiros, de pegada de passageiros, não de deixadas, que é o drop-off, a gente filtrou dessa forma. Então aqui é só um exemplo, né? O nosso modelo boas vezes foi bastante assertivo, em algumas ele chutou um pouco mais do que realmente de fato foi a demanda. E agora eu vou para a plataforma do Databricks para a gente poder dar uma visualizada nas outras zonas que a gente consegue visualizar com esse mesmo gráfico. Só para dar uma olhada naquele dashboard que eu falei anteriormente. Ele está iniciando aqui o warehouse. Ele pode demorar um pouquinho essa parte aqui, mas ele já inicia.
Então isso aqui é bem legal que a gente consegue, através daquele comando básico em SQL, salvando uma tabela e selecionando a tabela, a gente consegue visualizar os dados que a gente obteve fazendo todo o ETL através desse dashboard aqui. Tá? Então fica bem legal. A gente consegue filtrar, aplicar alguns filtros globais, né? Ó, a gente pode ver aqui os filtros eles ficam bem ruins, por isso que a gente aplicou esses globais. Como as nossas corridas foram só do ano de 2024, a gente seleciona aqui. Às vezes ele demora um pouquinho para fazer essa renderização dos dados aqui, ó. Aí a gente consegue ter uma visualização de quais foram as zonas, né, e a quantidade de corrida. Se a gente der um zoom aqui, ó, vamos pegar só essas 6 aqui. Ó. Dar um zoom aqui, ver se a gente consegue uma visualização um pouco melhor. Ó. 1,99 milhões de corridas no ano de 2024 no aeroporto internacional de Nova York. Esse bairro aqui, Upper East Side South, 1,92 milhões, Midtown Center 1,91 e por aí vai. Aqui a gente consegue ver a quantidade de corridas por mês por localidade. Então aqui a gente tem são mais de 200 bairros que a gente tem em Nova York. A gente consegue fazer uma visualização das corridas ao longo dos meses. A gente tem desde janeiro até dezembro de 2024. Então vamos dar uma olhada aqui no bairro bem famoso de Nova York, que é o Central Park. Deixa eu encontrar ele aqui. Central Park. Ó, em janeiro a gente teve um total de 48.280 corridas. Aqui aproximadamente 56, 57 mil corridas. Julho, 49 mil corridas. Ó, os meses, a gente consegue fazer umas filtragens bem legais aqui. Será que no Natal a gente teve uma quantidade grande de corridas em tal bairro? Aí a gente pode vir e selecionar. Talvez aqui o mês 12. Aí esse gráfico vai dar uma diminuída, porque vai selecionar apenas uma coluna. Ó, no mês de... Às vezes ele dá uma bugadinha. Ó. Tu vê que era para ele estar assim, mas ele ficou bem curtinho. Mas não importa. A gente teve aqui no mês de dezembro 60,81 mil corridas. São mais que o ano inteiro. É um bairro bem famoso no Natal e fica bem movimentado. Aqui a gente tem uns outros gráficos que a gente pode ver. Corridas por dia da semana, quais foram as corridas, os dias da semana que mais tiveram corridas. Como a gente filtrou aqui, na verdade a gente filtrou só nesse gráfico, né? A gente está aplicando um filtro global aqui. Então no ano de 2024, esse filtro global ele aplica para todos os gráficos. Se eu vir e selecionar só o Central Park aqui, ele vai aplicar só para esse gráfico aqui, não para todos. Mas aqui eu estou aplicando 2024, mês 12. Ó, no ano de 2024, em dezembro, terça-feira, foi a maior movimentação de corridas, com 568 mil corridas. Agora vamos dar uma olhada aqui naquele gráfico com o modelo de IA que a gente treinou. A gente consegue ver direto no nosso notebook. Ó, aqui, ó, como eu falei anteriormente, o aeroporto internacional de Nova York foi a zona, né, que mais teve demanda no ano de 2024. E a gente pode filtrar aqui. A gente selecionou 10. Aqui a gente tem um total de 10, mas a gente poderia selecionar mais a partir desse código aqui. A gente consegue dar uma olhada. Se eu não me engano, a gente definiu aqui em cima. A gente definiu o máximo aqui. Aqui, ó. Definiu o máximo de zonas que ele pode filtrar.
Como a gente quer saber os 10 bairros com maior demanda e a gente quer saber se o nosso modelo de machine learning acertou, a gente filtra por aqui, ó. Então, a gente vai filtrar desde do bairro com maior demanda até o menor. Nesse caso, top 10. Então, a gente pode ver aqui no Upper East Side South. Ele vai ter que rodar todas as células de novo, porque eu estou em outra máquina. Pera aí. Acontece. Quem sabe faz ao vivo. A gente conserta na hora. Boa parte a gente usou a inteligência artificial, mas a gente conseguiu compreender bem como é que funciona principalmente o ETL de dados. É uma parte muito, muito interessante da análise de dados, principalmente com Python. Então a gente conseguiu compreender bastante. Agora eu não estou conseguindo fazer esse filtro, mas enfim, a gente conseguiu, porque nesse último código aqui, no computador onde eu fiz de fato, eu estou fazendo no meu notebook essa demonstração aqui, eu fiz no computador do meu trabalho. Então lá eu consegui fazer com o código ali, a gente consegue adicionar esse menuzinho aqui em cima, onde a gente consegue filtrar e verificar o nosso modelo, o acerto, né? A acurácia do nosso modelo de machine learning. Então, já vendo aqui nesse modelo aqui, a gente conseguiu algo bem próximo do que é a realidade. Em certos casos ele quase acertou em cheio aqui, acertou em cheio. Então, foi bem bacana ter desenvolvido esse projeto. E é isso. Espero que todos gostem e que todos possam se aprofundar um pouco mais nessa área de análise de dados, ciência de dados, que é uma área muito bacana. Para mim foi muito gratificante ter participado desse projeto. É isso. Um abraço a todos e até mais.